Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo ou Bahia? Algum brasileiro será o campeão da Libertadores 2025? Decisão, sorteio, na verdade, dos potes dos grupos, segunda-feira. É paga pra falar bosta. Ana Thaís Matos coloca Botafogo como correndo por fora em tier list de candidatos ao título da Libertadores. Entre favorito, candidato e correndo por fora, o Botafogo fica na terceira casinha como correndo por fora. Esses caras não aprendem nada. E se repararem bem, o Ramon dá uma lapadinha na Ana Thaís Matos, como que não quer nada, fingindo desentendido, falando que ele não pode ser incoerente ao ponto de não botar o Botafogo como candidato ao título. Botafogo tem que ficar ligado com o grupo do Mundial, Atlético de Madrid e PSG jogando muita bola. O jogo treino de hoje contra o Cruzeiro terá 4 tempos de 30 minutos e Renato Paiva pretende fazer diversos testes. E aspas para Santi Rodrigues, reforço finalmente apresentado pelo Botafogo. Isso e muito mais já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que trouxermos aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, vários valores diferentes, né? Você escolhe um valor simbólico aí, ou os mais caros, ou os mais baratos. R$3 por mês, cara, R$5 por mês. É menos que um salgado na rua. Você ajuda bastante o canal, uma textura que a gente tem aqui, e fazer um bom serviço todos os dias para vocês, trazendo muito conteúdo. Somos o canal que mais traz conteúdo sobre Botafogo no mundo, com horas somadas diariamente no YouTube. Então, dá essa moral pra gente e bora pro vídeo. De grupos da Libertadores: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e o Bahia. Lembrando que o Corinthians caiu na pré-liberta, vai jogar a Sul-Americana, né? O último a se classificar foi o Bahia, com um sufoco, mas muita festa na Fonte Nova. Grupos da Libertadores está chegando e é hora de descobrir o caminho dos clubes na maior competição do continente. Os 32 times serão divididos em 4 potes, seguindo o ranking da Conmebol. Depois, os 8 grupos serão sorteados, cada um com 4 equipes. Mas tem uma regra importante: os times do mesmo país não podem cair na mesma chave, com uma exceção: se um deles vier da fase prévia. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os brasileiros cabeças de chave. Além deles, River Plate, Peñarol, Nacional do Uruguai e Racing também entram no pote 1. No pote 2 tem o Internacional, que divide espaço com Olímpia, LDU, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Fortaleza caiu no pote 3, ao lado de Atlético Nacional, Vélez, Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade de Chile. O pote 4 tem Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, Santo Antônio Bulu e os 4 classificados da fase prévia: Bahia, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil. E atenção para os times que mandam seus jogos na altitude. Todo mundo quer fugir, né? LDU, Independente Del Valle e Bolívar. Também tem os estreantes: Central Córdoba, Santo Antônio Bulu e Atlético Bucaramanga. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final e aí tem um outro sorteio para definir os confrontos e o caminho até a grande decisão. E aí, qual seria o grupo ideal para o seu time? O GE transmite o sorteio ao vivo a partir das 19 horas. Bahia está no pote 4, que é um pote que pode colocá-lo num grupo pesado, com um brasileiro cabeça de chave, por exemplo. O sorteio é segunda-feira e os potes estão na sua tela. No pote A são os cabeças de chave: o Botafogo, o River Plate, o Palmeiras, o Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. No pote 2, o Olímpia, a LDU, Internacional, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. No pote 3, o Atlético Nacional, o Vélez Sarsfield, o Fortaleza, o Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira e a Laú do Chile. Times do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, a menos que eles venham do pote 4. E aí o Bahia pode encarar qualquer brasileiro na fase de grupos, porque ele vem da pré-Libertadores. O pote 4 tem o Carabobo, o Atlético Bucaramanga, o Central Córdoba, o San Antônio, o Alianza Lima, que despachou o Boca, o Cerro Porteño, o Barcelona, que despachou o Corinthians, e o Bahia. Estes são os potes, o sorteio é na segunda-feira. Eu diria até que o Bahia deve enfrentar um brasileiro, né? Porque a chance é imensa. Dos 8 grupos, 6 terão times brasileiros. O Bahia pode cair num dos 2 únicos grupos que não terão brasileiros ou num dos 6 grupos que terão, porque Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Fortaleza estarão em grupos diferentes. Então, terão 6 grupos com times brasileiros para o Bahia ser sorteado e só 2 sem nenhum. A chance é muito maior de que ele enfrente um brasileiro na primeira fase. Pensar num cenário assim menos ruim para o Bahia.
cai num grupo com Nacional, Colo-Colo, Sporting Cristal e Bahia. Pode Dá dar... pra ser mais fácil ainda, mas esse aí já tá bom, hein? Troca o Cristal pelo Tátira ali. Tá. Ou pode cair num grupo, por exemplo, com Palmeiras, Bolívar, Tajeres e Bahia, ou Vélez e Bahia, um grupo pesado, né? Exato. Pesado. Bom, os 7 brasileiros estão classificados. Eu quero fazer uma tier list com vocês da expectativa que vocês têm com os 7 clubes que vão representar o Brasil na Libertadores. É chover no molhado falar do domínio brasileiro na competição. De 19 para cá, só time brasileiro ganhou a Libertadores e mais do que isso. Foram finais brasileiras em 20, 21, 22 e 24. Então, assim, acho que é natural dizer que, mais uma vez, estamos diante de uma expectativa de domínio brasileiro na competição. Acho que ninguém rebate isso nem na Argentina, nem no Uruguai. Todo mundo espera de novo ver os brasileiros muito protagonistas. Dos times que eu vi jogando, que não são brasileiros, o Racing é aquele que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. O Racing campeão da Sul-Americana em cima do Cruzeiro, campeão da Recopa em cima do Botafogo. Daqueles que eu vi, é o time que eu acho que pode dificultar a vida dos brasileiros esse ano. Dos que eu vi, não tenho visto Olímpia, vou ver na Libertadores. O Racing é um clube que eu acho que exige respeito. Mas pensando só nos brasileiros, Natais Matos, Bahia, Botafogo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza. A gente colocou 3 prateleiras para vocês. Como eu imaginei que vocês iam falar que todos têm chance em diferentes níveis, a gente dividiu as chances em 3 categorias. Times que são favoritos ao título. Eles começam a Libertadores e falam, esses aqui são os favoritos. Eles não são os favoritos, mas são candidatos ao título. E os times que correm por fora. Podem chegar, mas correndo por fora. Vocês fiquem à vontade para colocar quantos quiserem numa prateleira, inclusive todos na mesma, se assim entenderem. Quer começar, Natais Matos? Começo. Só uma observação, a gente tem um seleto grupo de clubes que Libertadores sim, Libertadores também já estão lá, né? Que é Flamengo, Palmeiras e o Fortaleza. E eu acho muito legal a gente lembrar do Fortaleza como um clube que em mais uma temporada se classifica de forma direta para a fase de grupos da Libertadores, com mais uma campanha incrível no Campeonato Brasileiro, né? Superando algumas adversidades, se encorpando ano a ano. Então, acho que é muito mérito que o Fortaleza vem se transformando nos últimos anos e que legal que desses times, já que nós somos hegemônicos aqui no nosso continente, né? Todo ano a gente tem muita gente, muito time forte, decidindo Libertadores nos últimos todos os anos. Que bom que um desses times que bate o pé na Libertadores todo ano é um time do Nordeste. Esse time tem sido o Fortaleza e agora acompanhado do Bahia. Mas, Rizek, não vou ficar em cima do muro. Cara, disputou a primeira recentemente. Exatamente. E passou para trás de todo mundo, entendeu? É verdade, bem lembrado. Passou para trás de todo mundo. Eu acho que não tem favorito brasileiro, não tem nenhum time favorito ao título da Libertadores, na minha visão. Eu acho que temos candidatos ao título. E eu coloco Flamengo, Internacional e Palmeiras, para mim, como candidatos ao título da Libertadores. Então, candidatos ao título... Palmeiras. Tem que ver se o pessoal concorda também, né? Não, primeiro eu vou na sua, depois... Tá. Não é favorito não, gente, é candidato ao título. Candidato. Favorito vai ficar zerado. Candidato, Palmeiras, Flamengo... Internacional. E Internacional. E os outros 4 correndo por fora para você? Interessante, hein? Já criou uma polêmica boa de mesa de bar aqui. Para Natais Matos, nenhum assim começa como favorito. Como candidatos... Palmeiras, Flamengo e Inter, correndo por fora, Bahia, na mesma prateleira. Bahia, Botafogo, São Paulo e Fortaleza. A sua dúvida do Botafogo é o começo de ano... Não dá para cravar, né? Acho que terminou um ano muito bem, começa o ano muito mal. A gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, pode contratar, pode mudar tudo como mudou no meio do ano passado. Mas acho que dentro dessa desorganização que o time vive, né? Dessa solidão aí de... referências que o clube tem vivido nesse começo de trimestre, nesse primeiro trimestre, para mim, hoje, ele corre por fora. Essa aqui é a tier list da Natais Matos. Vamos baixar todo mundo aqui, todo mundo aqui para o Losetti fazer a dele. Pode baixar todos. Pode baixar todos para o Losetti fazer a dele. Palmeiras se recusa a sair, velho. Palmeiras se recusa a sair. Não vai? Deixa, a gente faz a partir daí. Então tá bom, faz a partir daqui. Não vamos complicar, não. Faz a partir daqui. Vamos nessa. Faz a partir daqui. Losetti. Vamos lá, deixando claríssimo 2 coisas rápidas. Primeiro, que eu não tenho a menor pretensão de acertar. E segundo,
que a diferença entre as três Só um pouquinho, categorias... só parte daqui, mas deixando o Palmeiras onde estava, vai, para não confundir. Deixa o Palmeiras onde estava, deixa o Palmeiras como candidato ao título, por favor. Isso. Estava aqui a tier list da Natália. Obrigada. Losetti. sem a pretensão de acertar, e a diferença entre as três categorias é minúscula. Porque eu acho assim, se houver um duelo de mata-mata entre um time que corre por fora e um que está na lista de favoritos, eu vou aqui no teu favoritômetro dizer que é 55 ou 45. Por isso a gente não colocou nenhum como 49. azarão, como sem chance, todos com chance no nosso entendimento. Dentro dessa mínima distância entre prateleiras, para mim, Flamengo e Palmeiras estão na primeira, favoritos. Então, só um pouquinho, sobe Flamengo, sobe Palmeiras. O Botafogo, como atual campeão, é candidato ao título, mas é uma incógnita muito grande ainda para mim. Ou seja, ele desce de favorito ao candidato. Ele o desce. atual campeão, ele desce de favorito ao candidato. Naturalmente, ele estaria em favorito, mas depois de perder o treinador, de ficar muito tempo sem, de eu ainda não ter visto o Botafogo do novo treinador e de não ter os seus dois principais jogadores, ou dois dos seus principais jogadores do ano passado, ele tem que descer. E aí, é muito ali o corre por fora ou o candidato ao título. Eu acho que o Internacional está num estágio um pouco avançado que o permite ficar onde está, como candidato ao título, porque me parece ser hoje, tirando Flamengo e Palmeiras, o time mais ajeitado do futebol brasileiro, já trazendo algo do ano passado que ficou. E os outros três vão ficar aí também no corre por fora. Acho que o São Paulo precisa jogar mais. E o São Paulo quase eliminou o Botafogo ano passado, foi nos pênaltis. Por isso que eu digo que a diferença é muito pequena. E do time do ano passado, eu acho que ele traz dois reforços importantes, né? O Oscar e o Wendel. E o Wendel, sem dúvida. O Alisson inteiro jogando, né? Que não jogou as fases finais, as fases decisivas da Libertadores do ano passado. Acho que tem uma questão de definição de plano de jogo. O Zubeldia está se esforçando para não precisar tirar nenhum dos 4 jogadores mais decisivos da frente, mesmo alterando o sistema de jogo. Talvez tenha sido essa a tentativa dele última para conseguir manter o quarteto. Eu não sei se vai se sustentar por um longo tempo. Então, como eu ainda tenho muitas dúvidas, ele fica na prateleira de baixo, junto com o Bahia, que volta depois de muito tempo, e o Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza não vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado em momento algum, corretamente. Porque para o Fortaleza, mais importante talvez do que jogar um mata-mata à vida e desperdiçar o brasileiro é estar lá todo ano. Até um momento em que ganhar vai ser uma consequência natural. Para estar lá todo ano, ele precisa força no brasileiro o tempo inteiro e acho que tem que ser esse o planejamento do Fortaleza. Mas aí talvez ele permaneça nessa prateleira. Então vamos printar a tier list do Losetti. Como favoritos, Flamengo e Palmeiras, candidatos Inter e Botafogo, correndo por fora Bahia, São Paulo, Fortaleza. Ramon, partindo da tier list do Losetti, o que você vai mexer, o que você vai manter daí, cara? A minha é essa, igual, eu não vou mexer. Só que eu tô numa linha de dúvida que eu, por tudo que vem construindo o Roger desde o ano passado, né, pela arrancada, por esse ano está invicto, não perdeu ainda, em 2025, com um trabalho muito consistente, o jogo que fez dentro da arena do Grêmio, num Grenal, né, atropelando o Grêmio. Eu fico muito nessa dúvida entre favorito e candidato ao título. A mesma coisa eu penso do Botafogo, né? Botafogo de 2025 eu colocaria correndo por fora. Mas eu jamais posso ser incoerente de colocar o atual campeão do campeonato não sendo candidato ao título. Então, por isso eu manteria dessa maneira, favorito Flamengo e Palmeiras, candidato ao título Inter e Botafogo. E o corre por fora eu também mantenho esses 3 clubes, o Bahia pelos mesmos motivos que o Losetti citou, muito tempo sem jogar essa competição tão importante do nosso continente. O São Paulo, e aí eu já parto também da mesma coisa da dúvida do Inter e do Botafogo, né? De ir para cima. No caso do São Paulo, subir candidato ao título, por todo o histórico que tem na Libertadores, né? Por saber jogar essa competição e pelo ano passado quase ter eliminado mesmo o Tocolosetti e o Botafogo dentro do Morumbis, ou ainda era Morumbi? Não, já era Morumbi. Já era Morumbi, então no Morumbi. Já tinham 2. E é isso. E o Fortaleza, assim, eu estou quase repetindo o que falou o Losetti. Eu acho que para o Fortaleza é mais importante estar lá todo ano do que escolher um ano e seguir, vou tentar até o final e correr o risco de não se classificar para o ano seguinte. Então a minha mantém a mesma coisa do Losetti. Então, Ramon e Losetti tiveram a mesma tier list. A Ana
fez um modelo ousado hoje, foi ousada, Ana, aqui na tier list de hoje, deixando a prateleira favoritos em branco. O ano passado o Flamengo era favorito, né? Aí começa a disputar, aí tem que poupar jogador, tem que liberar para convocações. Então não é menosprezando Perfeito. o Flamengo, é pela inconsistência que a gente tem no nosso calendário, que acaba afetando as decisões que os clubes precisam tomar. O time entra com faca nos dentes, chega na hora do vamos ver, a seleção tira 5 jogadores, a outra seleção tira mais 2, tem mais 2 lesionados e o favoritismo vai pro ralo. Né? O Flamengo prefere jogar a final do estadual com força máxima, Não, a isso Libertadores já com o time reserva, fica em outro segundo clube que no vai grupo. fazer e isso decide esse fora. ano. E aí obrigou o Flamengo a decidir fora, né? E tem uma outra variável que é tremenda aqui no futebol brasileiro, que é a janela de meio de ano. O Botafogo campeão, se você pegar como o Botafogo começa a Libertadores, como ele termina, é outro time. Ele também Outro penou time. na pré-Libertadores pré, no ano passado, né? Sim. Teve muita dificuldade contra o Red Bull Bragantino. E não lembro qual foi o outro jogo. Foi a Aurora. Também foi muito difícil a pré-Libertadores do Botafogo, não foi brilhante. Ele até passou legal, a fase de grupos é que ele sofreu mais, o Botafogo. Estreou perdendo em casa. Mas assim, o time que terminou a Libertadores do Botafogo tinha, por exemplo, de jogadores que chegaram na janela, Igor Jesus, Almada, Alex Telles, Vitinho, os times Adriel. se transformam, né? Os times se transformam. E aí na a questão janela. do poder orçamentário ainda põe o São Paulo um pouquinho mais atrás. Né? E talvez tenha feito muita diferença, inclusive no duelo dos dois times nas quartas de final do ano passado. O São Paulo perdeu o Alisson e sofreu muito, não é? Quando não conseguiu uma reposição, nem metade do que o Alisson apresentava ao time. Eu estou muito impressionado com o elenco do Palmeiras. Analisamos aqui, vamos falar o seguinte, porque você postou, né, Júlio, que o Botafogo tem motivos para se preocupar com os rivais europeus. Foi a sua postagem no seu blog aqui no UOL. Explica pra gente. O Botafogo pega isso aí quando saiu o sorteio, né? Eu acho que o Botafogo pegou 2 dos europeus, Tirone, que vão estar mais interessados nesse Mundial. Porque aí que tá. Historicamente, no Mundial da FIFA, no Interclube, chamem como quiser, né? O Intercontinental, Mundial da FIFA, aí entra naquela discussão de nomes que os torcedores adoram, né? Esse era Mundial porque chamava tal coisa, esse não era Mundial porque tinha o nome do carro. Enfim, aquelas discussões, né? Mas, historicamente, times italianos e espanhóis sempre gostaram mais de ganhar, ou, de alguma forma, se esforçaram, não acho que seja o melhor termo, mas eles se prepararam melhor para aquele jogo, aqueles 2 jogos, do que ingleses e alemães. Ingleses e alemães sempre deixaram um pouco de lado, mesmo a Intercontinental, os mundiais e tal. Italianos e espanhóis sempre deram mais peso para isso. Então, para o Atlético de Madrid, esse campeonato mundial ele é muito importante. Né? O Atlético de Madrid tem essa dificuldade na Champions, né? O Atlético tem time para ganhar a Champions, para competir, para ganhar já faz uns 10 anos e não tem conseguido ganhar. O Mundial é uma oportunidade boa para o Atlético. E para o Paris Saint-Germain, com um técnico alucinado como é o Luis Henrique, o Paris Saint-Germain, logicamente, como um clube francês, não se encaixa em nenhum das nacionalidades que eu falei anteriormente, mas para o Paris Saint-Germain também é uma oportunidade muito grande, para o pessoal do Qatar, enfim. Para PSG e Atlético não vão para o Mundial para brincadeira. Não vão lá dar férias antecipadas para os caras. Então o Botafogo caiu num grupo que é muito difícil de passar. Você tem 2 dos europeus mais fortes no seu grupo. O Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, que também é um time local no estádio do Seattle, que é conhecido lá nos Estados Unidos como a torcida mais barulhenta dos Estados Unidos, etc. Então o Botafogo tem 3 jogos muito duros, o Tirone. Esse é o grande problema, né? E aí tem uma questão, né? Para acrescentar no seu argumento, a semana dos dois foi interessante, apesar da eliminação do Atlético de Madrid, né? Porque fez um jogo duríssimo contra o Real Madrid, quase passa pelo poderoso Real Madrid, e o PSG eliminou o Liverpool. Então a semana desses dois times ainda foi positiva, né? A semana desses 2 times mostra positiva que são 2 dos... mostra que são 2 dos melhores times do mundo, de fato.
o PSG elimina o PSG está muito em alta, o PSG está subindo demais. Quando saiu o sorteio, na primeira metade da temporada, no ano passado, no fim do ano passado, o PSG não estava nem perto do que está hoje. Assim, chegou o Kvaratskhelia, aquele georgiano que jogava no Napoli, que foi campeão italiano com o Napoli, que é um baita de um jogador de futebol. Então, nesse grupo do Botafogo, o PSG está com a flechinha para cima. Ele está subindo, ele está crescendo. Ele vai jogar com o Aston Villa na Champions League, então ele vai estar na semifinal da Champions, no meu ponto de vista. Ele é um candidato a título europeu. E imagina, então, no Mundial. Você tem um PSG muito em alta e um Atlético de Madrid que mostrou contra o Real Madrid mais uma vez que compete contra qualquer um, que é capaz de ganhar contra qualquer um, que também tem jogadores de alto nível. São dois times que mostraram pra gente nessa semana que são ainda mais fortes do que o próprio nome indica. Tá pouco animador pro Botafogo jogar o Mundial. Pro Flamengo é o seguinte, tem o Chelsea essa semana tá com tudo na Conference League, tem 100% de aproveitamento na sua fase inicial, venceu aí o Copenhagen por 1-0 e avançou para as quartas. Além disso, o drama do Flamengo, o perigo do Flamengo é que pode pegar nas oitavas o Bayern de Munique, que se classificou para as quartas da Champions com um atropelo, né, para cima do Bayer Leverkusen, com 2 gols do Harry Kane. Então, lembrando que o Leverkusen foi a sensação na temporada passada, né? Outro possível adversário do Flamengo, o Benfica. Ele foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Barcelona. Então, parece que na primeira fase tem o Chelsea, que está na Conference League deitando. Sim, exatamente. Então, assim, na primeira fase do Mundial de Grupos, ele, sem entrar muito nos outros times do grupo, os outros times do grupo não são muito assustadores para o Flamengo. Então, por mais que o Leão seja um time mexicano que vai estar, digamos, jogando em casa, né? Os times mexicanos vão ter sempre esse detalhe, né, no Mundial de Clubes, a coisa de você ter muita torcida a favor, etc. Mas tenho certeza que os brasileiros também vão arrastar muita gente pro estádio, né? No caso do Leão, peraí, desculpa, estava só checando aqui. O Leão, além de tudo, está na liderança do Campeonato Mexicano, né? Então, o Leão é um time mexicano e perigoso para o Flamengo por estar numa boa temporada. O Chelsea, Tirone, e o Bayern, que é um possível enfrentamento de oitavas de final, entram naquela coisa que eu falei de time inglês e de time alemão, que a gente não sabe bem como vai chegar para esse Mundial. O Chelsea começou a temporada muito forte na Inglaterra. O Chelsea está no Mundial, vamos lembrar, porque ele foi campeão europeu, campeão da Champions League em 2021. Então, assim, que Chelsea é esse, né? O que o Chelsea de hoje tem a ver com o Chelsea de 2021? Nada. Não é mais o mesmo dono, não é mais o mesmo técnico, não são os mesmos jogadores que fizeram do Chelsea campeão europeu. Na temporada passada, o Chelsea estava uma porcaria, tanto que você acabou de falar, ele está disputando a Conference League, que é o terceiro torneio de importância lá na Europa. Mas nesse ano, esse grupo de jovens aí que o Chelsea contratou ao longo das últimas 2 temporadas, com o novo dono, o Estevão, por exemplo, não vai estar ainda no Mundial, mas é um exemplo de jogadores jovens que o Chelsea foi repescando aqui e ali. Foi contra qualquer jogador, qualquer moleque de 18 anos que passava do outro lado da rua, o Chelsea ia lá e contratava. Nesse ano, houve um encaixe. O Chelsea está jogando melhor, está mais parrudo, encontrou um time, começou muito forte a temporada, caiu. Hoje eu acho que eu diria que o Chelsea está num momento de estabilidade. São 4 vitórias seguidas, considerando todas as competições, está em 4º lugar no campeonato inglês. Claramente, o objetivo do Chelsea na temporada é se classificar para a Champions League do ano que vem, é voltar para a Champions League, né? Ficar no top 4 da Inglaterra. Agora, como é que vai o Chelsea para o Mundial? Né? Vai com tudo, vai com força máxima das máximas, vai priorizar o Mundial? Eu não sei. Geralmente os ingleses deixam um pouco de lado. Seria muito bom para o Flamengo ficar em primeiro nesse grupo, porque aí você escapa do Bayern nas oitavas de final. Botafogo. Botafogo! Outra emissora, né? Quem fala do Botafogo é o Rodrigo Brandão, vai.
Muito bem, Canta, e hoje foi dia de apresentação no estádio Newton Santos. O meio-atacante Santiago Rodrigues, enfim, foi apresentado em uma coletiva de imprensa, lá na sala de imprensa do Newton, vestiu a camisa 23 e concedeu as suas primeiras palavras. Vamos ouvir, portanto, o Santi Rodrigues falando primeiramente da sua alegria, que é poder vestir a camisa do Botafogo, e falando também da sua ambição, que é poder conquistar os mesmos títulos que o clube conquistou no ano passado. Estoy muy contento de estar acá en un club tan grande como Botafogo. La verdad que me siento muy feliz y bueno, de aquí en más espero que y deseo que podamos lograr muchas cosas en conjunto. Ojalá que podamos volver a repetir lo que hizo el club el año pasado con consiguiendo Libertadores y también bueno Brasileirao y bueno, me sumo a un equipo que va a pelear por todo eso y mi mentalidad es la misma. Agora o Santi Rodrigues fala em qual faixa do campo ele está acostumado a jogar, mas deixando bem claro que ele está à disposição do técnico Renato Paiva para atuar em qualquer parte do setor ofensivo. Me gusta jugar como extremo izquierdo, pero tratar de asociarme en el medio. Mi juego es más de asociarme con los compañeros, jugar colectivamente, pero sí creo que una de las cosas que hemos hablado con Renato era de que, bueno, quizás me probaba en otros lugares también para que yo pudiera finalizar más, no como un 9, sino como segundo delantero para poder lastimar a los rivales a las espaldas. Creo que Renato va a intentar sacarle el máximo provecho possível. Tá aí, portanto, Santiago Rodrigues, o novo reforço uruguaio do Botafogo para essa temporada. Ele herda a camisa 23, que foi do Thiago Almada na temporada passada. E, por coincidência, o 23 também foi o número que ele subiu para os profissionais do Nacional do Uruguai. O Santi estava jogando na MLS, a equipe do New York City, e se destacou por lá. Na última temporada, ele disputou 40 jogos, tendo feito 16 gols e dando 6 assistências. Ele foi adquirido pelo Botafogo pelo valor de 15 milhões de dólares, podendo chegar a 17 milhões de dólares se ele bater algumas metas estabelecidas em contrato. O Santi já vem treinando há pelo menos 2 a 3 semanas com o elenco atual e está pronto para entrar em campo amanhã no jogo treino diante do Cruzeiro no estádio Newton Santos. O torcedor está esperançoso que ele seja como foi o Thiago Almada e que ajude o time a conquistar os mesmos títulos que o argentino ajudou a conquistar no ano passado. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo aqui no Som na Transamérica. Eu tô muito empolgado com essa contratação. Muito. Pesquisei bastante sobre ele, sobre a passagem dele no futebol dos Estados Unidos. E aí? E me parece ser um cara com características próximas à do Almada. Ele vai ditar o ritmo do jogo. Só que com uma diferença, ele tem um drible curto muito interessante. O Almada também tinha. Usava pouco, né? Ele gostava de parar, pensar e era o jogador que mais tinha tempo. Principalmente porque ele tinha o Luiz Henrique do outro lado, que era o mais perigoso e concentrava as atenções da marcação do sistema ofensivo adversário. Sistema defensivo adversário. Gosto muito dessa contratação, tem tudo para vingar. Agora, ele vai precisar de companhia. Ele vai precisar de um ponta do outro lado que tenha características semelhantes às do Luiz Henrique. O talento do Luiz Henrique vai ser muito difícil, mas seja um jogador que tenha esse drible mais longo, esse drible em progressão, né? Que vai fazer chegar à linha de fundo. E talvez o Nathan Fernandes seja o cara que seja mais próximo disso, e não o Arthur. Mas são características que se completam. Você tem o Savarino no meio dos dois, que é um pouquinho dos dois, fazendo esse camisa 10, digamos assim. O Savarino caiu muito de produção do ano passado para esse ano, justamente por falta de companhia. E aí, tendo um ponta mais insinuante, mais intrépido de um lado, e um outro que pensa um pouquinho mais o jogo, que é o caso do Santi Rodrigues, o Botafogo tem uma trinca de meias que se completa. Vamos ver se o Paiva vai querer jogar desse jeito, né? Ou se ele vai tentar mexer um pouquinho, mudar as características do Savarino. Eu, nesse primeiro momento, não mudaria, não. Eu preferi o time com esses 4 atacantes lá na frente. Funcionou muito bem e o Savarino e o Igor Jesus se sentem muito mais confortáveis com jogadores com essas características. Jogo treino entre Botafogo e Cruzeiro hoje, sábado, acho que às 4h15 da tarde. Não terá transmissão, né? Não terá público. Tem 4 tempos de 30 e Renato Paiva fará diversos testes. É o que eu falei, cara. Jogo treino é bem diferente de amistoso. As regras do jogo treino não precisam seguir especificamente as regras de um jogo. Pode ter 4 tempos, pode não ter bandeirinha, pode ter diversas coisas que a gente não vai ver em jogos, mesmo que sejam amistosos, vamos dizer assim. Botafogo e Cruzeiro,
se enfrentarão em jogo treino nesse sábado, às 17 horas, mudou o horário, né? No estádio Newton Santos, com portões fechados e sem transmissão. Segundo o site GE, a atividade terá 4 tempos de 30 minutos. É bom para cansar menos os jogadores, né? E também para você poder fazer mexidas. Às vezes o time inteiro ser trocado com um pouco mais de facilidade. Lembrando que em jogo treino, por exemplo, outra mudança que pode ter, por exemplo, é você fazer uma substituição, por exemplo, primeiro tempo de 30 minutos, aí muda o time inteiro pro segundo tempo, ou quase o time inteiro. No terceiro tempo, voltam os que saíram. Isso pode rolar no jogo treino. É por isso que é um jogo treino, é mais treino que jogo. Renato Paiva vai usar jogo treino para realizar diversos testes e fazer observações no time. Haverá um intervalo entre os tempos, sem limite para substituições, falei? Ainda de acordo com o GE, o setor ofensivo do Botafogo terá Arthur pela direita, Savarino no meio, Santi Rodrigues pela esquerda e Igor Jesus mais à frente. É o que a gente imaginava já. Savarino no meio, saíram os 2 pontas, Luiz Henrique e Almada, vai entrar Arthur e Santi nas posições de cada um. E o Savarino e o Igor Jesus continuam aqui, ó. Savarino e Igor Jesus, um à frente do outro, com o Santi e com o Arthur abertos. Outros jogadores do ataque, como Matheus Martins, Juan Cruz, Elias Manuel, Natan Fernandes, têm sido trabalhados para aprimorar características. Devem fatalmente entrar no segundo tempo desse... Segundo, quarto, terceiro, não sei. Em algum momento desse jogo devem ser testados. Botafogo, cara, vai ser eu queria assistir esse jogo, cara. Mesmo sem público, eu acho que transmissão da Botafogo TV poderia ter. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Tamo junto. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos. Tem valor de R$3, de 5, baratinhos, para quem não tem muita grana, tem de 15, quem quer ajudar um pouquinho mais, e tem valor maior para quem ganha em euro, dólar, libra, né? E mora fora do país e quer ajudar com valores maiores, então convertendo para real fica baratinho, tem valores maiores também, então você ajuda bastante o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias para vocês, sendo o canal que mais posta horas diárias de conteúdo sobre Botafogo no mundo. Então tamo junto sempre, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, valeu!